Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência, da inteligência e da comunicação. E hoje a minha convidada, ela é comunicadora, artista e influenciadora. Nina Maier, cara, que prazer ter você aqui. Muito bom, Rafa, o prazer é meu, muito gostoso. É sempre bom a gente trocar experiências, né? Bater um papo gostoso. Sempre acrescenta na nossa vida, isso é muito bom. Cara, atriz, jornalista, comunicadora, influenciadora, o que falta ser mais assim na sua vida? Eu acho que tudo um pouco, né? A gente tenta, né? Nessa vida a gente se inspira muito em pessoas lá de fora, por exemplo, que são artistas completos, né? E não que tudo seja muito fácil, mas a gente vai se adaptando aos meios, né? Então, assim, esse aqui eu tenho mais habilidade, esse aqui também. Nossa, eu me achei nisso, nossa, eu gostei disso. Então, tem coisas que foram acontecendo na minha vida e tem coisas que eu busquei também. E aqui, gente, não é o Banana Split podcast, mas ela é a terceira integrante do grupo que vem aqui. Veio a Liz, a Luciana e agora você. Eu queria que você contasse, assim, as duas já contaram histórias desse período e é um grupo que marcou época, né? Marcou. Com várias formações, mas acho que aqui vocês participaram foi que talvez ficou, assim, na memória afetiva das pessoas. Não sei, a nossa formação foi a segunda, né? Sim. E eu acho que a primeira marcou bastante também. Né? A primeira formação sempre dá aquele boom maior, que foi na época do Dominó e tal. Mas a minha carreira começa um pouco antes, alguns anos atrás, com 12 anos de idade. Eu já fazia parte de um outro grupo musical. Eu não sei se você é dessa época também, na época do grupo Menudo. Sim. Você lembra desse grupo? Roy, Rob, Charles. O Rick Martin, Rick Martin também. E nessa época que eles explodiram no Brasil, em 85, 86, eu fazia parte de um grupo que cantava uma música chamada Namoradinha do Menudo. E foi um sucesso absurdo, assim, na época, porque as meninas achavam que a gente tinha contato com eles, tal. E que eram, de fato, namoradas dos Menudos. Imagina, né? Sonho nosso. Sonho nosso, né? Isso nunca aconteceu. Mas sim, a gente chegou a conhecer os meninos, a gente chegou a cantar pra eles no programa do Raul Gil, do J. Silvestre. Não sei se você lembra também do programa dele. Uma lenda. Muito bacana. Então, desde os 12 anos eu já tô nesse meio artístico aí, né? Já estava nos palcos, digamos assim, né? E o Banana veio acontecer alguns anos depois. Eu tentei entrar no Banana na época em que, antes da Eliana entrar, uma das meninas tinha saído só que eu tinha cabelo escuro na época, tal, então assim, não consegui passar. E aí, numa outra oportunidade que eu já modelava, digamos assim, numa feira que faziam desfiles de moda e tal, me encontraram e falaram: tá tendo teste pro Banana Split. Foi uma época que a Eliana chegou a entrar, ela ficou pouquinho e toda a formação foi embora. E eles iam fazer uma nova formação. E aí eu já tava loira, porque eu comecei a fazer alguns desfiles pra Barbie, na Brinquedos Estrela. Eles faziam desfiles com as meninas loiras, vestindo as roupas das bonecas e tal. E aí eu pintei meu cabelo e aí começaram a vir outros tipos de trabalho, né? E aí, como eu já tava loira, eu falei: dessa vez eu vou tentar. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Em 1993. 93, ficar de 93 a 95, talvez essa. Eu fiquei de 93 a 97. Foram 4 anos, assim, intensos, bem bacana. Você sabe que na economia e na política falam que a década de 80 foi a década perdida, né? Mas, assim, na cultura foi uma década muito louca, né? Que aconteceu muita coisa. Você falou do Menudo, do grupo Dominó, enfim, de uma série de coisas, né? Trapalhões, né? Xuxa. Você vê que tinha uma série de coisas para molecada e para adolescente que hoje, assim, tem mais na internet. Eu queria que você falasse para as pessoas, assim, como que foi, na sua visão, né? Como adolescente e já trabalhando, a década de 80, assim, como que você vê? Foi uma década muito louca, tanto é que hoje tem até o Trash 80 que faz festival, tem muita gente que tem essa saudosismo dessa época, Vive né? ainda essa época, eu acho que foi muito marcante. Eu visualizo também algumas... Eu tenho um filho de 17 anos, vai fazer 17 anos, e até a geração de hoje
curte, às vezes, músicas que a gente curtia nos anos 80. Então, eu vejo que tudo era de muita qualidade, né? Então, foram coisas que marcaram muito a época, que hoje a galera continua usufruindo dessa época e que a nova geração também gosta. Às vezes eu canto músicas em casa, coloco no rádio, eu coloco, né, no meu Spotify e tal. E a hora que eu vejo, meu filho tá curtindo, minha sobrinha tá curtindo e tal. Eu falei, nossa, aí você vê como realmente a música, né, tudo que a gente viveu tem qualidade. Às vezes eu mostro pro meu filho e falo, isso daqui, a mamãe tava na adolescência, nossa, a gente curtia muito. Ele, pô, mãe, que legal, som legal. Nossa, você fazia isso, nossa, que legal. Então, assim, foi uma época muito boa, né? Você vê que ali tinha qualidade. Eu não sei se hoje em dia, a gente tem coisas muito rasas, né? Hoje em dia que é muito descartável, né? A gente usa e joga fora. Ali parece que tinha mais conteúdo, tinha mais história, eu acho. Você falou, né, que começou com 12 anos. É uma coisa meio impensável na geração de hoje, né? Você falou que tem um filho com 17, tem uma filha com 17 não, também. Filha não, filho. Eu tenho sobrinho. Você tem um filho com 17, eu tenho uma filha com 17. Que né? E aí, assim, é uma coisa que eu não vejo, por exemplo. Eu jamais colocarei minha filha para trabalhar com 12 anos. Mas naquela época era uma coisa muito normal, né? Mas assim, meu pai sempre acompanhando tudo, né? Sim. Porque eu e minha irmã fazíamos parte desse grupo na época. Então, e minha prima e mais outras 2 meninas. Eram 5 meninas, né? A mesma formação do Grupo Menudo. Mas os pais sempre ali, lado a lado. Então, a gente ia nos programas de TV. Eu fazia muito Bozo, Bolinha, sei lá, J. Silvestre, enfim, Barros de Alencar, cara. É muito antigo. Então, mas os pais sempre lado a lado. Pai, mãe, não largava, né? E aquela coisa do sonho, né, das meninas, de aparecer numa TV. Quando eu era criança, eu falava, mãe, quanto eu tenho que pagar pra aparecer na TV? Na minha cabeça, a gente que tinha que pagar pra entrar. Eram os principais sonhos, principalmente das meninas, Não né? é? De ser, sei lá, tá na televisão, ou participar de um grupo musical, ou ser uma paquita. Também, né, nessa época. Mas os pais sempre lado a lado. Às vezes largava o trabalho lá pra poder acompanhar, pra poder buscar, tal. Mas era tudo tão gostoso, era tudo tão com responsabilidade. Parece que não tinha tanta malícia naquela época, né? É o que você falou. Hoje em dia eu não coloco meu filho... Tenho medo de colocar meu filho num ônibus, por exemplo. E eu andei muito de ônibus. Exato, né? É uma coisa muito louca isso, né? Era tipo, a gente viveu isso, mas hoje, talvez pela violência do mundo, as coisas mudaram muito, né? Era uma época mais ingênua, né? Que, assim, é o que você falou. Você via, sei lá, as roupas, tudo... A gente enxerga essa malícia hoje, olhando e fala, nossa, como que elas se vestiam, como a coreografia, Sim. As próprias letras das músicas, tinha coisa que assim, hoje eu vejo muito no Instagram, sei lá, músicas que com conteúdo meio subjetivo, tal, nos programas infantis, e a criançada dançando e a apresentadora dançando, que você fala, hoje não caberia. Já não dá. Mas naquela época, ninguém tava olhando com esse olhar meio que de maldade, de sexualizando essas coisas, né? É verdade, tem razão. Eu acho que hoje em dia tudo você tem que tomar cuidado, né? Assim, o que antes era apenas uma letra de uma música, passava batido, era até engraçado. Hoje, nossa, não pode, isso não pode, aquilo não pode, ou o que vão pensar, olha, tá falando desse jeito, daquele jeito. Então, hoje tá até meio chato, né? A gente poder curtir um pouco mais a vida, tal. Você tem que ter mais receio disso ou daquilo, tem que ter mais segurança no que você fala, porque o outro pode achar ruim, o outro pode vir pra cima de você. Então, tá meio chato, eu acho. Mas no caso, por exemplo, do Bananas, não tinha essa questão meio de sensualidade, sexualidade, em termos da figurino, coreografia, esse tipo de coisa, porque eram mulheres lindas, né, que estavam ali, e muita gente assistia para ver vocês. Né? Mas eu acho, Rafa, que na nossa formação existia essa coisa de mostrar mais o corpo e tal, mas eu não sei, eu acho que era um corpo que nem era tão... Não era tão, assim, exposto como hoje. A gente vê alguns apelos, né, de algumas artistas, tal, no sentido de mostrar tudo e mais um pouco para chamar atenção. Sim, era um grupo de 4 meninas, então, assim, era bacana a gente mostrar beleza, né? No caso, um cabelo bem feito, uma maquiagem bem feita, uma roupa bacana. Existia um desejo, né, das pessoas, tal? Poderia ser, mas assim, talvez a postura,
né? A postura do artista também mostra muito Sim. o que você quer, né, daquele momento. Eu acredito que não era um meio termo, assim. A gente não tinha muito esse apelo, né, sexual, tal. Apesar de algumas brincadeiras que existiam, tal. A gente tirava mais de um jeito mais solto. Não era essa coisa tão apelativa, assim. Deu pra… Você falou do Bozo, né? Que assim, eu era muito fã do Bozo e tinha muita gente que tinha medo do Bozo. Tinha medo, né? Porque ele é um palhaço. Assim, tem gente que tem medo de palhaço, né? É verdade. E ele tem e saiu esses dias aí, esses dias não, mas um tempo atrás, um filme chamado Bingo, que contava a história de um dos Bozos. Que é um cara que virou evangélico, mas tinha com drogas. Como que foi a sua… você conheceu o Bozo? Sim, ou vários Bozos? Vários, né? Como que era, sei lá, se apresentar no Bozo, cara? Que coisa maluca, cara. Era muito louco, porque como a gente… essa formação da namoradinha, das namoradas, o grupo chamava As Namoradas, né? E a gente cantava essa música Namoradinha do Menudo, que era do Cláudio Fontana. Quando a gente foi pra esse teste, assim, o Silvio Santos, na época do Domingo no Parque, ele criou um concurso em que as meninas que melhor imitassem o Menudo iam conhecê-los pessoalmente. Então você imagina a loucura que foi na época, né? Quem não queria. E aí minha tia falou: eu vou levar vocês, porque vocês… A gente, naquela época, muitas meninas ficavam imitando em casa, né? Os meninos e tal. Então a gente tinha aquele grupinho. Minha tia falou: não, eu vou levar vocês, porque de repente vocês conseguem conhecer os meninos e tal. Então a gente ficou doida. No dia do concurso em si, foi lá no SBT. Na Santa Veloso, ali no estúdio do SBT, onde era gravado o Bozo. Antes da Anhanguera, né? Nem existia. Não, nem existia. Era na Santa Veloso o estúdio. E o teatro era ali em Santana também. Não é Vila Guilherme? Desculpa, Vila Guilherme. Eu não me lembro direitinho o nome da rua, que era o teatro, onde era o Domingo Legal, enfim. O Bozo era ali no estúdio, na Santa Veloso. Quando a gente foi fazer esse teste, você tinha que entrar no estúdio, dançar e cantar. E quando a gente cantou, a gente chamou a atenção deles pela voz. Na época, assim, foi meio harmônico pra eles, e o Cláudio Fontana tava no estúdio também. Eles chamaram a gente logo após o teste, falaram: olha, é o seguinte, vocês foram ótimas, tal, mas eu queria propor outra coisa pra vocês. Ao invés de vocês virem aqui no Domingo Legal pra imitar o Menudo, a gente gostaria que vocês gravassem uma música. E ele já tinha composto essa música pra filha dele gravar, mas ele falou: uma pessoa sozinha não vai ser legal, acho que vai ser legal um grupo feminino gravar essa música. Você imagina a nossa reação na hora. Ficamos decepcionadas, porque a gente queria conhecer o Menudo e não gravar uma música. Mas aí, meu pai estava junto, minha mãe estava junto, falou: imagina, olha que oportunidade legal, vocês vão virar um grupo musical. Então, tudo estava meio ligado, né? O SBT com a criação desse grupo. E o Bozo ficou meio que uma atração semanal pra gente. Basicamente, toda semana a gente tava lá gravando. E a gente pegou muita amizade. Na época era o Décio que fazia o Bozo, né? Décio, Paulo Ricardo já foi no finalzinho, quando a gente praticamente não ia mais. O grupo já tava meio que extinto. E esse Décio, inclusive, já faleceu. E aí eu fiquei sabendo que depois teve vários Bozos e tal. Então a gente tinha uma relação muito de amizade, né? Não só com ele, mas como toda a produção. Porque a gente tava lá toda semana. Era muito divertido. E era caótico, assim, como, tipo… hoje as coisas se profissionalizaram demais, né? Mas naquela época, não só o Bozo, mas você falou aí J. Silvestre e tudo. Como que era a energia, como que era se apresentar nesses programas de auditório? Porque a televisão, cara, era muito farta em programas de auditórios. Verdade. E vários apresentadores ícones, né? Que viraram… época do Chacrinha, né? Exato, emblemas da TV, né? Acho que toda emissora tinha um programa de auditório e um apresentador que era a cara daquela emissora. Sim. Como que é aquilo? E você, como apresentadora, se aquilo que você viveu te influenciou, de certa forma, nutriu como apresentadora depois que você virou? Como apresentadora, eu acho… Talvez não, porque o meu tipo de apresentação, quando eu parti para a área de apresentadora, já foi para uma lance de varejo, que é um pouco distante dessa coisa do auditório. Mas quando você pergunta como era pra gente se apresentar, né? O friozinho na barriga é eterno. Isso até hoje, né? Quando eu vou me apresentar em qualquer lugar, assim, existe esse nervosismo. Será que vai ser legal? Será que eu vou me dar bem? Tal, tal.
Mas assim, a visão de quem… O primeiro impacto, quem tá em casa achava tudo muito grande, né? Tudo muito… E a hora que você chega no ao vivo ali… Dá uma dimensão enorme. E a hora que você chega ao vivo é pequenininho, é aquele queijinho, a gente chamava de queijo, né? A gente dançava… Olha, pode sair de cima do queijo, que era aquele palco redondinho, assim… E várias coisas aconteciam. Às vezes saía o sapato de uma, rasgava a calça de outra, tal. Muito divertido. Mas dá um nervoso para que câmera olhar, onde eu tenho que ver, né? A luzinha vermelha acendeu aqui e tal. E a gente via mais ou menos o que cada apresentador tinha o seu estilo. E era muito rápida a apresentação, né? Então, assim, a gente não tinha muito aquela experiência de… olha só como ele apresenta, deve ser legal. A gente via muito a espontaneidade deles. Mas como a gente se apresentando como artista, o impacto era sempre muito… Era como se fosse a primeira vez. Sempre foi assim. E como apresentadora foi o que eu te falei, né? Era um pouco distante. Mas sim, o bichinho do artista ali já picou, entendeu? Falei assim, é isso que eu quero seguir carreira. Tanto é que dali, aí eu comecei a procurar área de modelo. Quando terminou o grupo… A gente ficou meio perdida, né? Imagina, uma adolescente… esse grupo acabou, eu tinha 14 anos. E o que fazer agora? Aí começa, né? Cursos de modelo, de manequim, tal. E aí eu comecei a desfilar em programas de TV. Então, assim, a TV sempre na minha vida. Sempre na vida. Sempre na minha vida. Eu ia para as passarelas, mas também os programas de TV. Como da Claudete Troiano. A própria Ana Maria Braga, na época, estava na Record. Sim. Norte a Norte. No Norte a Norte. E eu fazia muitos desfiles para o programa, né? E aí, num desses desfiles, eu comecei a ver o pessoal fazendo merchandising. Aí eu fui entender o que era um merchandising na TV. Eu falei, nossa, que coisa legal. Eu vou lá, apresento um produto. Nunca tinha vendido um produto. Mas como eu tinha um pouco de facilidade com as câmeras, apesar do nervosismo, que eu sempre tive esse nervoso e tal… Eu falei, nossa, mas eu acho que eu consigo fazer isso. E aí eu conversando com uma pessoa lá que era do produto, a pessoa, por acaso, estava desesperada atrás de alguém para apresentar no dia seguinte, que a menina não ia poder. Eu falei, eu faço para você. Que legal. Eu faço para você. Só que o merchan é aquela coisa ao vivo, né? Total. Então, assim… Você errou, você falou uma besteira, você vai ter que assumir aquilo ao vivo e pronto, né? E tinha uma interação, né, com o apresentador, e é um tempo curtinho. Eu queria que você falasse disso, assim, como que é isso, assim, a pauta, a empresa vai lá e tem um roteiro, você faz e gera uma coisa combinada com os apresentadores. Isso é muito legal, porque até hoje esse trabalho é muito comum ver, principalmente nos programas vespertinos, né? Sim, tem muito, né, os programas da tarde. Que é o quê? Testemunhal chama? Não, é merchan. É o merchan. Então você tem que vender aquele produto de uma forma mais solta, porque tem que pensar que quem tá em casa, às vezes é uma senhora que adora um programa à tarde, né, pra assistir e tal. Então, a primeira vez… Ainda bem que eu caí nas mãos da Claudete Troiano, minha primeira vez, né? Porque foi assim, no dia seguinte, falou assim, você consegue fazer pra gente? Eu falei, qual é o produto? Se não me engano, na época era um produto de emagrecimento. Tinha aquele de tubarão, não tinha também um negócio de tubarão? Cartilagem de tubarão, vendia pra caramba aquele negócio. Tinha. Ixi, eu vendi tanta coisa, eu fiquei 2 anos na área de merchan, porque aí eu gostei, deu certo. E aí sim, começou uma conexão com apresentadores, porque como eles têm que interagir, né? Interagir com você… Cria uma certa amizade, você tá lá todos os dias, várias vezes ao dia. E às vezes eu passava as tardes na Gazeta, na Band, no SBT, em vários lugares, porque assim… Por exemplo, você vai vender esse produto de emagrecimento. Então, ele fechou uma ação, não só na Gazeta, como na Band e tal. Então, às vezes eu ficava 2 horas aqui, Nina, corre, porque 4 horas você vai entrar ao vivo na Band. Então, eu pegava o meu carro, corria pro outro. É uma loucura, é uma loucura. Mas no final das contas, como você faz isso diariamente, acaba ficando assim uma coisa normal. Então você já pegou amizade com as pessoas, você tem 2 minutos para falar sobre aquele produto e você a partir do momento que você tem a interação com o apresentador, fica muito mais gostoso, fica muito mais solto, não é aquela coisa robótica. Claro, você tem um roteiro para seguir, você tem as informações que você tem que passar. Isso sim me deu um know-how para começar na área do varejo. Porque daí sim eu já tinha várias apresentações ao vivo, vendendo um produto. E me ligaram na Gazeta, na hora que eu estava esperando para entrar. Falou, Nina, agora tem um programa chamado Liquida Mix. Que ele foi o primeiro concorrente do Shop Tour.
Nossa, Shop Tour é um canal só de vendas, Só de né? vendas, né? Qual que é o nome daquele loiro lá? O Rodolfo, não era? O Cadu. Não, de qual? O Do loiro? Shoptime? Não tinha um cara que era, tipo... Ah, é o que ele tá até hoje. É o. É. Que ele fala compra. É. Ciro Bottini. É. Ele faz até hoje propagandas e tal. É. Na época do Shop Tour, é a época do Galeb, né? Sim. Então, aí me ligaram, falou, a Gazeta fez um programa de varejo, o primeiro concorrente ativo do Shop Tour, e a gente gostaria de conversar com você. Então, assim, Você já virou uma estrela da área. de uma coisa para outra, assim, muito rápido. Aí eu fui lá, conversei na produtora com o pessoal, você consegue começar semana que vem? Falei, nossa, gente, vambora, qual que é a proposta? A proposta é essa. Eu falei, e era um programa que eu consumia. Eu chegava, às vezes, à noite de uma balada, né? De sair pra dançar e tal, colocava no Shop Tour pra assistir. Eu adorava ficar na madrugada lá assistindo o que tinha de novo, quais eram os produtos e tal. E eu gostava do jeito que eles apresentavam. Era aquela coisa muito rapidinha, você tinha que passar tudo muito rapidinho. Aí deu certo, entrei no Liquida Mix, fiquei 6 anos lá. Você sabe que o que você falou não é que ela tá fazendo corporativismo, que é verdade mesmo. A galera assistia, cara, naquela época, como se fosse uma programação normal. As pessoas gostavam de ver, porque eu acho que tinha uma coisa também, assim, do magnetismo do apresentador ou da apresentadora, de, sei lá, era um forno elétrico. Você fala, meu, o que essa pessoa tá assistindo televisão, vendo a outra, não vai nem comprar, mas tá assistindo porque tá gostando da sua apresentação, ou apresentando o produto, oferecendo aquilo e tal. Cara, que mistério é esse que as pessoas assistiam vocês? Que era uma coisa assim que você olha hoje... É meio ilógico, assim, a pessoa assistiu alguém vendendo, sei lá, um produto que nem ia consumir, mas queria assistir aquilo porque achavam barato aquele o apelo, tipo de né, coisa. Rafa? É o apelo. Tem que ter um puta dom, né, cara? É você tentar adivinhar a necessidade da produzir pessoa. Produzir conteúdo, cara. E é tudo muito rápido, assim. Não tem muito... Existe, como eu disse, né? O que você precisa dizer sobre o produto. E aí vem o apelo, né? O apelo é de você. É o que vem na tua cabeça, o que você acha que a pessoa tá precisando naquele momento. E bora. E assim... Não, porque falar assim pra você, ó, você vai ter 1 hora pra ficar vendendo aqui esse forno elétrico. Isso eu acho Cara, difícil. não tem um roteiro de 1 hora, você tem que ficar... Isso eu acho difícil. Esse é o pessoal do Shoptime. Eu também, assim, nossa... Eu pagava um pau pra eles, assim, porque eu acho muito legal essa coisa de você segurar o cliente. Não é fácil. A gente não tá falando de 1 hora, mas talvez você vai ter que vender esse microfone durante 20 minutos. 20 minutos. Coisa, cara. Sabe o que é isso? Você vai ter que falar tudo e mais um pouco, e vai ter que refalar e falar de novo sobre esse microfone. Não é fácil, viu? Mas... Você falou da questão que você ficava sempre nervosa quando ia apresentar tudo, assim, não parece, né? Você disfarçava ou você era tímida? Como que você lidava com essa questão da superexposição? Que eu digo superexposição é o seguinte, né? Quando você se coloca à frente nas câmeras, você está se expondo, né? Total. E como que era para você lidar com isso? Assim, você era uma pessoa tímida que trabalhou sua timidez para isso, ou o nervosismo é uma coisa que é inata, faz parte da profissional que vai se comunicar, que vai apresentar? Eu acho que é comum isso, né? Porque a partir do momento que você tá saindo do seu pessoal, né? Você tá indo se expor na frente de várias pessoas, ainda que elas não estejam na tua frente, né? O próprio celular é isso, né? Também. Você tá se expondo. Então, assim, é complicado. Eu sou uma pessoa tímida até hoje, pra você ter ideia. Mas é aquela coisa assim, eu não admito deixar de fazer alguma coisa por conta desse nervosismo. Então, assim, tô nervosa, fiquei tímida, vai desse jeito mesmo, seja o que Deus quiser. E sempre deu certo, né? Claro, alguns tropeços. Uma vez eu fui fazer um teste de atriz no Faustão, com o Gerson Brenner na época, né? Ele ainda não tinha tomado um tiro e tal. E teve esse teste. O teste, assim, ele rolou ao vivo e você tinha aquele texto para falar. Então, você tinha uma cena, que você tinha que estudar aquela cena. Era uma cena de uma novela Garota Corpo Dourado, era com a Daniele Vinitz. Então, você tinha que refazer aquela cena. Claro, eu ensaiei 1099 vezes, só que na hora do ao vivo, o que aconteceu?
Eu esqueci a fala. Acontece. Aquele Branco, texto, né? o famoso branco. Gente, vocês não têm noção. Pra mim, assim, pra quem tava em casa, foi coisa de 2 segundos, 3 segundos. Pra mim foi uma eternidade. Sim. E o texto não vinha. E eu nos trejeitos, o Gerson olhando pra minha cara e tal. Aí eu peguei, eu pulei uma parte do texto, aí eu lembrei do final. E do final eu emendei um pouquinho. Aí que veio a parte do meio que eu tinha esquecido. No final das contas deu certo. Inclusive foi até eu acabei fazendo com a Liz esse teste. Olha só, foi no mesmo dia. Fiz eu, a Liz e mais uma outra garota que eu acho que era do Rio. E nesse teste, mesmo esquecendo do texto, eu ganhei essa etapa. Olha que coisa louca. Então, assim, você tá nervosa, vai acontecer, pode acontecer, passa por cima e vai assim mesmo. Porque senão você deixa de fazer muitas coisas na sua vida, Sim. né? Muitas Te pessoas… anula, né? Te anula total. Às vezes você tem um talento legal e o teu nervosismo acaba minimizando, deixando com que você realmente deixe de fazer algumas coisas. Então, eu nunca deixei isso acontecer. É. Vai como for. E para quem está assistindo, assim, quiser entrar nessa área, assim, da comunicação, tudo, você como jornalista, tal, o que você recomenda, assim, para a pessoa que está iniciando hoje? Você passou, assim, por uma transição, né, que é que eu falo, né, do mundo analógico, que era uma coisa que a internet mudou tudo a dinâmica, toda a rotação da comunicação, né? É. A gente tá falando de um tempo do Bolinha, do Chacrinha, do Bozo, que era uma coisa que, assim, na época, vocês como artistas não tinham nem a possibilidade de ter uma rede social, né? Então as coisas eram muito… cartas, fã-clubes, eram umas coisas assim, né? Eu já recebia tanta carta em casa, era uma loucura. Depois até queria que você falasse disso, mas assim, como que você vê essa mudança toda, né? Que você acompanhou, né? Nós acompanhamos essa… Que o mundo está atravessando. Como que você enxerga isso e assim, como que se posiciona hoje uma pessoa que quer comunicar e quer trabalhar nessa área, assim? Qual que um conselho, assim, para… coragem? Porque é uma… que eu vejo, que eu sinto, é uma profissão que tem que ter muita resiliência, né? Eu acho que, acima de tudo, preparo. Eu não tive esse preparo, porque, como você disse, hoje a gente está muito mais… Tem muito mais concorrente, digamos assim, né? A internet virou um lance de… Tem muitos apresentadores, tem muitos influencers, assim, muita gente talentosa, que antes não tinha oportunidade de aparecer num programa de TV, por exemplo, elas estão aparecendo agora, né? Na própria câmera do celular. E eu acho muito legal também isso, porque… Às vezes você nem precisa ter tanto talento, mas todo mundo é influencer, né? Você tem a sua opinião, você pode influenciar outras pessoas, qualquer um pode influenciar outras pessoas. E na época, somente alguns tinham a oportunidade de influenciar através de uma lente, através da câmera da TV. Então, assim, eu não me preparei. O único curso que eu fiz na época foi para modelo, manequim. Porque na época eu era muito magra, falavam que eu tinha altura, falavam que eu tinha, enfim, jeito para andar numa passarela. Então, assim, me preparei para isso. E nem foi isso que deu tanto certo na minha vida, né? Foi mais o lado da TV que eu não me preparei. Então, a vida foi me ensinando. Mas hoje, com tanta concorrência que tem na internet, é bacana você, pelo menos, se preparar. Como falar, ou o que falar. Será que o que você vai falar vai influenciar positivamente a vida de outras pessoas? Então, nesse lado, assim, eu acho. E claro, né, o cara tá sempre estudando na internet o que vem por aí, né? O que eu vou falar, o que eu vou vender para que mais pessoas, para que tenha engajamento. É complicado essa coisa do engajamento, né? É bem complicado. Eu tenho hoje a minha página que eu visito lugares em São Paulo, visito exposições, tal. E não é uma página tão engajada, né? Eu tenho pessoas que interagem. Não é tanto assim. Mas que a gente, assim, o que eu vejo, assim, eu te falei isso antes, né, de a gente começar, assim, eu fiz coisas que fui, vamos já entrar então nessa área, influenciado por você, de coisas que você apresentou, tudo, que eu falei, cara, eu não conhecia isso aqui e tal. Mas o que eu vejo, e até estava conversando aqui com o Alex, que essa questão, por exemplo, do número, ele é muito relativo. O importante é a questão do engajamento. Como você influencia e como você adere no seu público. Então, as pessoas, por exemplo, você foi numa exposição, as pessoas nem estavam pensando em ir,
mas aquele conteúdo que você mostrou sugeriu e criou uma chama na pessoa. Uma vontade de consumir aquilo. Né? Então eu queria que você falasse assim, isso, como que você primeiro faz a sua pauta? Você olha a programação da cidade, como que você descobre essas coisas que, tipo, a cidade é gigante, cara. São Paulo é um país, né? Como que você vê isso? Ou são pessoas que entram em contato com você? Como que é ser uma influenciadora? Isso para mim foi uma novidade também, né? Quando... E fala, São Paulo diferente, né? SP diferente. Depois você passa o serviço no final. SP diferente, isso também para mim era uma novidade. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre adorei conhecer lugares novos, então comer coisas diferentes, né? Experimentar restaurantes novos, tal. E essa página, se não me engano, tem uns 2 anos mais ou menos, 2 anos e pouquinho. Quando tudo terminou, porque eu fiquei muitos anos fazendo programas de varejo. Na Mega TV, por exemplo, eu fiquei 16 anos fazendo programas de varejo. E quando tudo terminou, época de pandemia, tal, eu falei, e agora? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não consumia esse lance de roteiros de São Paulo, não consumia. Eu nem sabia que existia, para você ter uma ideia, como eu era totalmente ausente. De viver em São Paulo. Ausente disso. Então, assim, eu consumia por experiência própria. Então, eu visitava aqui, nossa, que lugar legal. Aí eu falava para as pessoas, você tem que ir nesse lugar e tal. E aí, como sempre eu já tinha… Né? Gosto de vender assim. Sempre, né? Indicando para as pessoas. Eu tinha a minha página pessoal como apresentadora, como atriz e tal. E aí eu falei assim, por que não começar a mostrar para as pessoas os lugares que eu vou, as minhas vivências? Uhum. Na minha cabeça, eu ia ser a primeira a fazer isso na vida. Olha isso, gente. Aí eu falei assim, nossa, eu vou criar uma página em que eu vou mostrar só esses lugares que eu visito, só esses lugares legais. Aí a hora que eu comecei a fazer, começou a aparecer para mim outras pessoas que fazem. Eu falei, nossa, mas essa pessoa faz também o que eu quero fazer, mas essa pessoa também faz. Quando eu fui ver, menino, um monte de gente faz. Então eu falei assim, bom, eu preciso achar o meu lado, né? O lado que eu sou, que eu gosto, e mostrar, nossa, essa comida é boa, esse lugar é legal, você precisa visitar também. Então eu acho que é isso. Hoje eu busco também na internet e tô sempre antenada, o que outras pessoas me falam e tal, e vou fuçando. E hoje em dia também clientes me procuram para fazer um tipo de conteúdo pro restaurante dele, entendeu? Nina, vou fazer agora um passeio bacana, que vai ser o de ônibus, agora que tem no centro de São Paulo, que tem jantar em ônibus. Vem fazer pra gente e tal. Então, assim, existe hoje, eu já tenho um contato que é o empresário, ele vem atrás de mim pra fazer esse tipo de conteúdo, e outros não, outros eu que eu quero mostrar aquilo, eu quero vivenciar aquilo. Então, participa comigo que vai ser legal. Eu vou fazer, vou mostrar pra vocês e eu quero que você vá também, que você vai gostar. É mais ou menos por aí, uma coisa mais solta. Cara, eu vejo os seus vídeos, eu acho fantástico, assim, a edição, legal. A linguagem, tudo. Como que você se prepara? Vamos daqui para as pessoas, até para mim também, que eu quero aprender a fazer isso, porque eu sou péssimo em filmar, em montar tudo, eu não consigo fazer nada. Você chega, vamos supor, num restaurante. Como que você faz? Você já mostra, a sua ideia primeiro mostrar o ambiente, depois a comida, você bola um roteiro da cabeça ou você bola um roteiro escrito, ele é aprovado pelo dono ou pela dona do restaurante? Como que funciona para as pessoas que estiverem assistindo, quer fazer, sei lá, um Bahia diferente, um Pará diferente lá mas que tá assistindo você, assim, como que produz um conteúdo de um lugar? Eu tenho um restaurante e falo, Nina, vem aqui divulgar o meu restaurante. Como que é esse approach, assim? No caso do restaurante, né? O foco do restaurante é mostrar a comida, né? É o tipo de comida. Então, mostrar o quão saborosa ela é. Quantas variedades você pode encontrar lá. Mas, normalmente, eu chego no local e eu quero conhecer primeiro, né? Os espaços que ele oferece. Os ambientes, né? E onde vai ser melhor para que eu filme, né? É tipo um estúdiozinho. Esse lugar aqui vai ser melhor. Essa mesa vai ser melhor porque ela tem uma luz melhor. Mas eu também levo. Mas é tudo muito simples, né? Eu tenho uma luz que eu acoplo ela no meu celular, essa luz, porque às vezes a iluminação não tá tão legal, né? A iluminação é tudo pra você mostrar uma comida, por exemplo, né? É diferente você mostrar lá na sombra e você mostrar lá com uma luz natural ou com uma luz, né? Aquele foquinho que você tem.
ela vai sair muito mais bonita, muito mais colorida. Isso chama atenção, né? A tela, tudo que tem cor viva chama mais atenção. Então, primeiro eu conheço os espaços, tal, aí eu vejo o cardápio. O que você tem para oferecer? Claro, como eu vou ter que comer, experimentar, eu não Vou ter que comer, olha só que trabalho. eu não fujo muito, né? Tem coisas, sei lá, que eu não vai ser muito do meu gosto, então eu procuro não consumir, porque eu preciso passar uma verdade, né, Rafa? Sim. Eu não posso, de repente, comer algo que eu não. Come comida japonesa, por exemplo. Então, é complicado, né? Assim, eu posso mostrar que tem, posso mostrar de uma maneira legal, porque tem muita gente que ama o japonês, né, no caso. Então, eu vou mostrar de uma maneira legal, mas pra eu consumir e passar uma. Legal, que a gente gostou. Não posso fazer isso. Uhum. Então, eu evito experimentar aquela comida, mas eu vou provar no cardápio alguma outra que eu vou comer e aquilo pode me surpreender. Então, eu procuro ver o que tem no cardápio, eu seleciono, eu falo pro cliente, olha, vai ser legal de mostrar esse prato. Qual o prato mais colorido? Qual o prato chama mais atenção? Porque a preparação do prato também é importante, né? Você come um arroz e feijão que você coloca na tua casa, né? O feijão em cima do arroz, mas não, o restaurante já mostra aquele arroz, né? Ele coloca naquele formato redondinho. Sim, é diferente a apresentação. Então, assim, o que vai ser mais bonito a gente mostrar na tela? Aí eu dou uma selecionada. Nada muito trabalhado, não tem muito roteiro. E eu acho que é isso que é o legal, isso que chama atenção. Muito espontâneo, né? Porque é como se fosse o próprio cliente visitando aquele espaço, ou visitando o restaurante, ou visitando aquela exposição. Eu procuro mostrar como se fosse o olho do próprio cliente ali. E eu acho que é isso, não tem muito segredo, né? E, assim, você falou que começou de uma maneira, tipo, intuitiva, né? Querendo fazer, e já ficou uma coisa bem profissional de até ter esse caminho das pessoas te procurarem para fazer isso. Nesse caso, assim, permuta, eles pagam, ou é diferente, ou às vezes fala, não, vale o almoço, tô falando de novo do restaurante, mas pode ser da exposição, ou pode ser, sei lá. É caso a caso. É caso a caso, né? Tudo vai do que é interessante para mim e do que é interessante para o cliente, né? Tem cliente que sempre vai oferecer, na maior parte das vezes, a permuta. Então aí você fala assim, bom, esse tipo de lugar é legal? Rola uma permuta? Porque a permuta pode ser legal, gente. A permuta é um ganho também teu. Sim. É uma vivência tua. Então é mais prática no seu dia a dia, tal. Então por que não, né? Então, tudo depende do cliente. Esse cliente, ele é um cliente em potencial, ele vai trazer mais seguidores para mim, ou é um cliente que vai agregar mais na minha página, tal. Eu gosto, eu consumo isso. Então, assim, tudo vai da negociação. É caso a caso. Sim, existem permutas. Sim, existem cachês. Então, não tem uma regra. Não tem. Às vezes a pessoa vai viajar, vai para fora do Brasil. Então, ela consegue uma permuta com um hotel. Eu vou dizer, não, o hotel não tá me pagando, né? É um hotel muito legal, ele quer permuta. Eu vou negar? Claro que não. Olha que oportunidade legal, você tá ganhando. Sim. Você tá deixando de pagar uma estadia, você tá num hotel bem legal e você vai mostrar aquele hotel para quem quer consumir. Então, é caso a caso. E a rede, assim, o Instagram, ele monetiza eu queria entender assim. Então, eu não entendo muito disso, tá? Eu vou ser bem sincera, não entendo. Para mim, é uma novidade, ainda é uma novidade. Tem muita coisa. Tem gente que é muito mais antenada, que sabe por onde os caminhos, né? Eu sei que o YouTube paga, monetiza. Depende, acho que não é isso. Acho que 1.000 inscritos. Acho que a partir de 1.000, uma coisa assim, né? E TikTok também, não sei. Não sei. Eu sou meio fraca no TikTok, gente, meio fraca, tá? Meu alvo aqui é o Instagram por enquanto. Mas a vida é tão cheia de, né? Porque é família, filho, né? É muita coisa. Eu não sou uma pessoa antenada 24 horas nisso. Tem gente que estuda isso 24 horas. Então, sabe muito mais. Então, não vou falar besteira aqui, não sei dizer. O Instagram monetiza, sim, nesse sentido, né? De você conseguir clientes que te chamam e pagam cachê para que você faça a divulgação do espaço, né? E como que é o retorno do público, né? A gente estava falando da época das cartas, né? As pessoas tinham que falar com você. Era muito difícil falar com você naquela época porque o contato com o artista era
quase impossível, né? Era televisão e o máximo que dava para fazer era uma carta. Quem às vezes o artista que tinha sorte de cruzar com o artista na rua era uma coisa maluca. E hoje, usava, né? se eu quiser lá, pô, Nina, manda um direct e tal, você responde e tal. Fala, Como que esse retorno assim, como que você vê essa diferença, né? Que você estava falando das cartas, você dava bastante carta, para hoje o direct, assim, e o pessoal, o retorno que você tem na sua página lá, assim, as pessoas falam, pô, que legal essa dica, olha, eu comi o prato que você indicou, olha, fui na exposição, como que esse retorno, assim, do público, e como que era naquela época das cartas. Das namoradinhas do Menudo. Nessa época da namoradinha, o lance das cartas, né? Todos os programas de TV tinham esse lance, né? Escreva para caixa postal, né? Caixa postal. Caixa postal. E a gente dava muitas entrevistas em rádios, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Paraná, nessa época da namoradinha do Menudo. E uma vez, eu não me lembro agora qual era, um programa de rádio que a gente tava, Rádio Globo, alguma coisa do Rio. A gente acabou dando endereço de casa, né? Nossa, que loucura. Casa, né? Pra poder se corresponder. Mas foi assim, como eu te falei, as pessoas tinham na cabeça que a gente tinha contato com os meninos do Menudo. Sério, Rafa, semanalmente, eu e minha irmã, porque na minha casa acumulavam 2 pessoas, né? Que era eu e minha irmã e mais 3 meninas. Em torno de umas... Isso era pouco, tá? 150 cartas semanais. Caramba. Então, assim, era muito legal. Bolos e bolos de cartas, e a gente lia tudo, porque, nossa, a gente tava fazendo sucesso, vamos ler. E às vezes a gente até respondia, né? Naquela época eu só estudava praticamente e fazia os programas de TV e a gente respondia. Então, assim, o acesso com a gente até que era fácil, mas imagina, um artista de TV responder pra você uma carta, não existia isso. Hoje em dia você tem toda essa facilidade, né? Ou não, porque, por exemplo, se eu mandar um direct pro, sei lá, fala uma pessoa Ricky famosa. Martin. Você acha que ele vai me responder? Gente, jamais, né? Às vezes vai lembrar você, vai lembrar, falou, Sabe que era minha namorada. Quando eu cantei, e ele era pequenininho, ele tinha acabado de entrar no Menudo na época que a gente cantou pra eles, né? Então, assim, o acesso é mais fácil pelo direct, mas até aí a pessoa visualizar e te responder, está longe disso acontecer, né? A gente tá falando de uma pessoa mais famosa, lógico. Mas sim, pro cliente que quer chegar diretamente em você para te contratar, ficou muito mais fácil, né? É só um clique lá, manda um direct ou manda um e-mail que já tá na página. Acabou, você já tem o contato direto. Aí vai de você aceitar esse contato ou não, né? Com essa pessoa eu não quero falar, você nem responde, eu bloqueia, né? Então... A Luciana veio aqui e ela falou assim, ainda bem que não tinha rede social naquela época. Ela meio que saiu pela tangente e tal. Eu queria saber o que vocês fizeram ou faziam que ainda bem que não tinha rede social, assim. Vocês aprontavam bastante? Não, gente, não. Imagina, não tinha. Eu acho que ela quis dizer no sentido disso, né? Das pessoas terem um acesso mais fácil a você. Né? E você lidar com aquilo. Ou, de repente, você tá... Sei lá, você tá fazendo alguma coisa, você tá com um grupo de amigos, alguém tirar uma foto e é uma foto que parece ser comprometedora, mas não é, você tem que se explicar. E eu acho que ela diz em relação a isso, né, que eu acho que é um saco. Pra quem é muito exposto, você não pode dar 2 passos que tem alguém lá já clica. Qualquer um pode ser um jornalista que coloca a tua foto nas redes e aí todo mundo vai ver aquilo. Paparazzi, né? Que às vezes nem é comprometedor, mas pra quem tá vendo aquela foto, fala, nossa, essa menina ficou com esse, mas essa menina já não namora. Então eu acho que é nesse sentido, né? Que deve ser muito chato. Mais uma que saiu pela tangente. Um dia eu vou descobrir essa história. Eu acho que deve ser isso, né? Vocês não pensam, por exemplo, em fazer um documentário? Por exemplo, agora a Globoplay faz das Paquitas, da Xuxa, porque as pessoas... A gente fala de uma geração, né? Que assim, que é a nossa geração, praticamente, que as pessoas têm muita saudade dessa época, né? Vocês... estão no imaginário das meninas, dos meninos, enfim. Vocês não pensam, por exemplo, que vocês são muito unidas, né? Eu vejo que vocês saem juntas, estão sempre em contato. A gente tenta se encontrar, né? Como cada uma tem uma carreira e o dia a dia... a gente tenta, pelo menos umas 2 vezes por ano, né? Não é muito rotina isso, mas a gente tá sempre se falando sim, a gente se fala direto, a gente tem um grupinho nosso.
Mas se ver é mais complicado, assim. E não pensa fazer, por exemplo, um documentário sobre o grupo? Porque é um grupo que marcou uma época fantástica, que a gente está falando de um tempo do Brasil, assim, que a geração de hoje nem imagina como que era aquilo, né? E que não se repetiu isso, né? Nunca mais teve um grupo com aquela formação, com aquele conceito, tudo. É uma coisa bem histórica isso, né? A gente nunca parou pra pensar. Não sei se teria público pra isso, Rafa. Não foi uma coisa tão evidente como as Paquitas, por exemplo, né? E que tinha uma baita produção. Apesar da gente ter um Gugu por trás de tudo, né? Como empresário, como idealizador do grupo, precisa ter uma boa produção para contar uma história boa, né? O SBT agora tem o SBT. Tem o streaming do SBT, né? Tem? Não sei. Tipo a Globoplay deles tem agora. Eles estão produzindo vários documentários sobre a história. E o grupo é muito ligado ao SBT. É o SBT, né? Não sei, é uma ideia, viu? Por que não, né? De vocês, porque as Paquitas propuseram isso, né? De vocês se unirem, vocês se unirem e contar isso, né? Das várias formações, dessas histórias das cartas, tudo. Chegou, por exemplo, alguma menina enraivecida com vocês, assim, por achar que vocês namoravam de fato os menudos? Menudo, né? Então, a gente tá voltando lá pra trás. Sim, tinha. A gente teve muito mais esse feedback anos depois, que aí a gente contava, nossa, a gente tinha uma raiva de vocês, porque a gente achava que vocês namoravam Menudo. A gente chegou a dar uma entrevista, não sei se você conhece o Silvio Ribeiro, da 97.7, né? E a gente foi dar uma entrevista para ele, né, anos depois, né, eu, minha irmã, minha prima, e como ele traz muito esse lance do Energia na Veia, ele traz as músicas antigas, dos anos 80, e a gente foi lá bater um papo com ele ao vivo e tal, e aí entravam pessoas ao vivo no telefone e falavam assim, meninas, vocês estão lindas, maravilhosas, mas eu odiava vocês, porque na época a gente achava que vocês tinham contato com o Menudo, que vocês namoravam o Menudo, olha só. Né? Então a gente tá falando de uma geração que na época eu tinha 12, 13 anos, você pegava toda essa faixa etária. E as meninas nessa época não pensam muito, né? Ao mesmo tempo que algumas amavam, algumas odiavam, era natural. E elas mantêm contato com você? Assim, você tem um grupo que te segue e acompanha por conta daquela época? Não, acho ou que o seu não. público se renovou, hoje é o público do São Paulo Diferente? Sim. Eu tenho o público da minha página pessoal, que é o Nina Maier, que fala mais da minha vida como apresentadora, como jornalista, então, só que eu também rebato coisas do SP Diferente, então, até uma collabzinha das duas páginas, algumas coisas eu posto lá. Mas como influencer, não vem ninguém daquela época, não. Que eu saiba, não, né? Às vezes no Facebook, que eu pouco acesso, né? O Face. É mais difícil hoje em dia eu acessar o Face. Lá sim, engraçado. Lá tem um público que fala assim, nossa, eu lembro de você da época do Banana Split. Nossa, eu lembro de você da namoradinha do Menudo. Olha que louco, né? Porque o pessoal fala que o Facebook, a faixa etária, o público do Facebook é um público que é tipo diferente do Instagram, né? O Instagram é uma coisa mais do jovem, ou do adolescente, Isso. enfim. E esse pessoal do Face é mais saudoso. Tem muita página dedicada a esses grupos, essa época e tal. Como se fosse aquela época do Orkut, né? Orkut. Lembra disso? E o pessoal entrega a nossa idade aqui, gente. Fanpages e tal. Para ser uma boa influenciadora, o equipamento, o celular é uma coisa assim fundamental, ter uma boa qualidade de câmera para a pessoa produzir um conteúdo. Se for da questão de preocupação de iluminação, sim, é um trabalho até de diretora e de produtora, né? Assim, não é só de artista, de estar lá filmando. Você falou da questão da preocupação da luz, da fotografia, do ângulo, de uma série de coisas. Isso a TV me deu um know-how, sim, né? Porque como eu fiquei muitos anos no varejo, então você acompanha o câmera fazendo aquele ângulo, você até dá pitaco, né? Fala, não, vamos começar daqui. Não, mas aqui tá aparecendo esse lixo, tá aparecendo o extintor. Então, essas coisas você começa a prestar mais atenção. Não tô dizendo que somente esse o caminho certo. Você vê muita gente que não tem um excelente celular, com aquela baita câmera, mas que super engaja e super tem visualização. Não acho que é uma regra, que seja uma regra.
Claro, se você tem um equipamento melhor, no caso de um celular, ele é o suficiente, porque os celulares hoje em dia eles têm já a captação bem boa de câmera. É quase um estúdio, né? É quase um estúdio, ele tem tudo. E eu nem sei tudo que ele faz, tá? Eu vou no basicão. Mas eu acho que se você prestar atenção nesse lance da iluminação e o lance do ângulo também. Ai, será que o que tá aparecendo aqui de fundo? Tem um lixinho aqui aparecendo, tem um extintor. Tá dando contraluz, né? O que é o contra? Tem uma luz, uma janela aberta atrás de você, teu rosto vai ficar escuro. O ideal é que venha de frente essa luz. Então, essas preocupações, eu acho que são coisinhas mínimas que fazem diferença na hora de você assistir, eu acho, né? Enfim. E como atriz, você é atriz também. Você não pensa, por exemplo, numa novela, numa coisa, cara, porque você continua linda, comunicativa, recebe convite, novela. Você pensa, por exemplo, em voltar a Atuar? produções, tudo? Não penso. Eu acho que você precisa estar, assim, muito engajada nisso, assim. Eu fiz 2 cursos de teatro, fiz o Célia Helena, Oficina dos Menestréis, participei de concursos de atriz em programas de TV como do Faustão, e eu vou te falar de talvez uma oportunidade da minha vida que poderia ter mudado a minha história, né? Na época que eu passei nessa fase do Faustão, então você vai para uma fase final, que foram acho que 4 finais de semana, e esse final de semana eu passei e fui. Nesse domingo que eu consegui vencer essa etapa, eu recebi uma ligação de uma pessoa da produção do marido que ganhou agora o Oscar, menino, da Fernanda Torres. Como chama? O marido dela? Andrucha. O Andrucha. Ele ia produzir um filme e eu recebi um convite para participar desse filme. E eu sempre fui uma pessoa com muito medo e desconfiada das coisas. Talvez a vida vai te mostrando algumas coisas que você fica com o pé atrás. Você disse que é tipo teste de sofá? Sabe, assim. Então, a gente sempre teve uma criação muito certinha em casa. E eu tinha receio, às vezes, de viajar sozinha, imagina. Eu fazia desfiles pro Mário Gomes. Lembra do Mário Gomes? Sim, né? o Mário Gomes foi talvez um dos maiores galãs da história da Globo. Exatamente. E aí, eu fazia muitos desfiles para ele em São Paulo. Uma vez ele me convidou para fazer um desfile no Rio de Janeiro. Quando a gente foi para fazer esse desfile, eu me vi sozinha, só eu e ele naquela situação. Imagina, não tinha nada a ver, a gente já tinha feito outros trabalhos e tal. Você acredita que em cima da hora eu desisti e vim embora para casa? Caramba. E eu devo ter queimado meu filme, com certeza, né? Não aconteceu nada, gente, nada. Mas eu fiquei Sua com autodefesa, não sei o instinto. Loucura, talvez. Da minha... e essa loucura aconteceu também nesse convite. Eu falei assim, eu vou ter que ficar no Rio de Janeiro, morando sozinha, vou participar de um filme, como é que vai ser esse filme? Eu não quis nem saber. Qual que era o papel? Então, assim, que loucura. Então, assim, calma, respira, não é por aí. Hoje eu me arrependo, que minha vida poderia ter tomado até outro rumo. Não sei, né? A gente nunca sabe, porque é um degrau que te leva para o outro, que te leva para o outro. Isso sucessivamente. Então, talvez se eu tivesse aceitado, ou pelo menos ouvido o que ia acontecer, como ia ser esse filme, se eu ia ser capaz de fazer, talvez teria tomado outro rumo mesmo. Porque você falou de uma coisa que de fato tem, né, nesse meio artístico, infelizmente isso diminuiu bastante agora com compliance, com uma série de coisas, mas sempre teve essa questão, né, de assédio, de teste de sofá, de uma série de coisas. E assim, para a mulher sempre foi muito, muito difícil as coisas. Sim. Principalmente no meio audiovisual, artístico, Verdade. porque tem essa questão que muitos diretores, produtores se valiam do seu cargo para poder, né, sair com uma mulher. E não só as mulheres, tá? Os homens também, né? Hoje a gente ouve muita história sobre esse assédio masculino também, né? Tá tudo bem para quem aceita, para quem... Mas assim, na minha cabeça, naquela época... Não sei, eu fiquei com receio, com medo e infelizmente é o que você falou, isso existe. Você sabe que, acho que também foi a Liz e a Luciana falaram assim, que o Gugu era tão profissional que assim, era uma coisa que tipo, não se via em outros lugares, né? Ele tratavam vocês assim com muito respeito, Total. com muita dignidade. Queria que você falasse dele assim, como que foi na tua vida
ter o Gugu, né? Que hoje as pessoas, eu acho que estão começando a entender e ver o tamanho dele pro meio da comunicação, assim, né? Porque ele não foi só um grande apresentador, mas um cara criativo, um puta produtor que, Total. cara, bolou, o que você falou, o dominó, ele viu o Menudo ali e falou, aqui, viu a oportunidade, né? polegar, Visionário. vocês, tal. Como que você tem, assim, pra contar uma história, assim, do Gugu? Eu enxergava o Gugu, assim, as poucas vezes que a gente teve um contato mesmo, né? Porque, assim, Era da Promoarte. ele era da Promoarte, né? A Promoarte era dele. Empresa dele. É isso, a empresa dele. Ficava na antiga casa dos pais dele, inclusive. Então, o Gugu parecia uma pessoa muito tímida, por incrível que pareça. Muito tímida. E muito profissional e muito simples, tá? Muito simples. Você viu o Gugu, as poucas vezes que ele viajava junto com a gente num ônibus ou num avião, ele tava de calça jeans e camiseta. Às vezes uma bermuda, às vezes mais simples, tal, falando chinelos, falando, nossa, é o Gugu. Foi um cara muito simples, assim, não se valia do que ele era pra poder, né, olha, eu sou o Gugu, gente. Não. Muito reservado, muito na dele. Então, assim, sempre tratou a gente com muito respeito, muita educação. Não tinha profissionalismo, zero assédio. Então, assim, o que acontecia na vida dele particular, que a gente veio saber anos depois, tal, sempre foi muito discreto, tá? Você não via nenhum comportamento dele, assim, diferenciado. Então, a gente só tirou coisas boas de poucos momentos que a gente viveu juntos ali, né? Conversava com a gente, sempre até aquela linha. Depois ele ficava no cantinho dele, reservado, gostava muito da privacidade dele. É isso que... Foi numa época que talvez se tenha mais dinheiro, assim, na vida, assim, não só da fama, porque as pessoas acham que quando viram um artista, até queria que você falasse, a pessoa vira milionária de uma hora para outra. E queria que você falasse disso, assim, se essa vida que as pessoas imaginam de estar na televisão, tudo, e virar famosa, vira tipo uma pessoa milionária, né? As pessoas têm essa construção que acham que porque apareceu na televisão, você é famosa e já é milionária. Não é assim não, gente. Até porque a gente tá falando aqui de um grupo com 5 meninas. Na época ele começou com 5, depois passou para 4. Então o que você ganha tem que dividir com todo mundo e mais a produtora que você é contratada, né? Na época a Promoarte era a nossa contratante. Sim. Então a gente tinha que dividir os lucros, então, e o que sobrava a gente dividia. Então, não foi. Sim, se ganhava dinheiro, porque a gente fazia muitos shows, muitos. Não só do Banana, mas como também caravanas do Gugu. Então, existia o cachê da caravana do Gugu, onde iam vários artistas. Então, era de quinta a domingo a gente estava fora de casa, totalmente out. Então, não eram rios de dinheiro. Era uma vida confortável, entre aspas, para quem não sustentava a família, sim, né? Todo mundo solteira. O dinheiro era só pra gente. Dava para ter alguns luxos, né? Comprar um carro, fazer uma viagem, mas nada de extraordinário. Talvez, se tivesse já internet naquela época, ia agregar, sim. Nossa, as meninas, deixa eu contratar. Elas iam ganhar muito mais, muito né? mais, com certeza. Muito mais. Eu acho que eu ganhei mais dinheiro ainda na época do varejo, tá? O varejo, sim, dava um bom dinheiro. Muitos clientes, e aí você tá lá sozinha como apresentadora. E sim, a gente consegue mais. E você teve o privilégio, como artista, de conhecer o Brasil todo, né? Mais ou menos. Mais ou rodou menos. bastante. Tipo, muita gente não. Mas o que é conhecer? Pisar no solo? Porque a gente não podia sair do hotel. Isso que é ruim, né, cara? Conhecer é isso, né? Você entrava no hotel, não você podia não podia ir no ponto turístico de uma cidade, né? Não dava nem tempo. Tinha até produtor atrás da gente, né? Alguém que ficava sempre junto, mas eu não me lembro. Talvez uma tarde numa praia, sim, pra gente poder... vocês têm 4 horinhas pra curtir uma praia, porque tem que se arrumar, porque tem que jantar, porque vai sair pro show tal hora. Você não tinha. Então, assim, é só pisar naquele solo no hotel e acabou. Você não conhecia os lugares, né? Ver os pontos turísticos e tal. Mas qual que foi o lugar que você, tipo, fez um show que você mais gostou e um que você falou assim, cara, que roubada que eu tô aqui. Nossa. Porque tem isso também, né? Você apresentei em lugares maravilhosos. Eu entrevistei a Rita Cadillac, ela se apresentou, por exemplo, no Garimpo da Serra Pelada. Nossa, a gente se apresentou várias vezes várias vezes não.
Minto, umas 2 ou 3 vezes com a Rita, em presídio. A Rita era a rainha, né? Sim. Pra fazer esse tipo de apresentação. E a primeira vez que a gente foi, a gente ficou morrendo de medo, falando, não vamos. E aí, só que a gente tinha um chefão atrás da gente, que ele era abaixo do Gugu. O Carlinhos, saudoso Carlinhos, que já é falecido. Não, vocês têm que ir, porque eu contrato vocês têm que ir, tal. Fica tranquila que vai ter segurança, não tem nada, ninguém chega perto de vocês. O nosso medo era que alguém tocasse a gente, né? Fiquem tranquilas, tal. Então, a primeira vez foi bem conturbada. Aí aconteceu mais uma... Aí a gente viu que era bem tranquilo, realmente. Os caras respeitavam, tá? Não teve baixaria, não teve aquelas palavras de baixo calão. Não teve nada disso, foi super tranquilo. Tanto é que a gente voltou mais umas 2 vezes pra fazer show em presídio. Mas tem os perrengues, tá? Tem. Você se apresenta em um lugar muito legal, chiquérrimo, você fala, nossa, mereço isso. Qual? Cita um. Você citou o ruim. Um ruim assim, tipo, Ai, hostil. Deus, eu não sei se eu vou lembrar algo de gala, assim, uma coisa bem chiquérrima. Acho que a gente chegou aí pra Foz do Iguaçu, teve algum evento num hotel chiquérrimo, alguma coisa assim. A Luciana é boa de lembrar, viu? Às vezes a gente se encontra, a Lu falou, lembra daquela vez? Falou, nossa, Luciana, eu não lembro disso. Não, mas como você não lembra? Sim. Eu sou meio perdida pra essas coisas, assim. Mas eu acho que em algum hotel chiquérrimo, sim, que tinha só pessoas de alto nível, já aconteceu. Nina, você é um talento. Ai, Rafa. Eu admiro demais seu trabalho. Eu só convido pessoas que eu admiro. Nossa, obrigada. E você, assim, eu acho que eu estava te falando também no começo, assim, como é bonita a sua trajetória, quantas coisas que você fez. E essa coisa de se reinventar, de se transformar, de não ser só uma coisa, isso é uma coisa tão legal da vida, né? De você ver que você tem vocação para uma série de coisas e a sua história é uma história muito inspiradora nesse sentido, né? Artista, apresentadora, atriz, cara, você viveu tantas coisas legais e tem tanta história para contar que foi pra gente uma honra ter você aqui hoje como uma grande influenciadora que já me influenciou em algumas coisas. Já fui em restaurantes que ela indicou, até em passeios legais que eu nem tinha passado pela cabeça de conhecer, e graças à sua comunicação, seu poder de persuasão, seu carisma. Obrigada. Eu tenho certeza que isso muita gente também já fez. Quero que você deixe aí o seu contato, como que as pessoas fazem para entrar em contato com você, conhecer o seu trabalho, a página do São Paulo Diferente. É @spdiferente_. Gente, não tem erro, tá lá minha fotinho, @spdiferente_. Em breve vai ter conteúdo internacional aí, tá? Pra vocês. Aquele destino que todo mundo ama, em breve. E é isso. Você consumir o que eu consumo, o que eu acho legal. Ou se você não quiser consumir, apenas veja, porque às vezes enche os olhos. Só de a gente assistir já enche os olhos, né? E qualquer pessoa é influencer. Então, gente, não se limite, né? Porque você não tem um celular legal ou que a lente do seu celular não é legal. Qualquer pessoa pode influenciar outra pessoa. Então, assim, que você traga coisas boas, né? Para as pessoas, eu acho que isso é o mais importante, né? Seja para diversão, seja para educação, seja para informação, tem que trazer somente coisas boas. E é legal uma coisa que esqueci até de falar, assim, que às vezes a pessoa não tem um poder aquisitivo para ir no restaurante, mas vendo seu conteúdo, ela conhece o lugar. E isso também é uma forma de informação, enfim, de uma série de coisas que ela presta, né? Então você passa a conhecer um lugar, enfim, você passa a conhecer a sua cidade, você passa a conhecer aquele conteúdo através do que a Nina produz. E eu procuro informar também valores, tá? Valores dos pratos, então valor de ingresso de uma exposição que tá rolando nesse shopping, no outro, ou é gratuito, acho que isso é legal também, passeios gratuitos em São Paulo. Uma prestação de serviço incrível, né? Com certeza. Então é isso, gente. Esse é o Catedrático Podcast do conhecimento, do saber e de pessoas como a Nina Maier, que assim, adorei, só colocam coisas legais aqui pra gente. Se inscreva no canal e até o próximo episódio. Valeu!